Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. E hoje chegou o dia da costura do nosso sobretudo de tweed. Não sei como é que se pronuncia certinho, mas é tweed pra mim. Olhem só que coisa maravilhosa que ficou o nosso sobretudo. Bem comprido mesmo, a tela na canela, um sobretudo, como eu falei, de verdade, maravilhoso. Lá no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês ele no meu corpo, pra vocês verem que chique que ficou. Essa gola aqui, ó, ficou maravilhosa. Ele ficou um casacão pesado pro frio mesmo, super elegante. Quem quer fazer o seu aí, acompanhe o passo a passo da costura que vocês vão amar. Lembrando que durante o vídeo, gente, quem quer aprender direitinho, acompanhe o vídeo, assista o vídeo inteirinho pra vocês não perderem nenhum detalhezinho, porque tem detalhes bem importantes durante o vídeo, beleza? Agora, antes da gente começar a costura, eu vou mostrar pra vocês um detalhezinho no molde. Uma dica pra vocês de como vocês encaixarem o molde de vocês lá. Ai, Marília, eu fiz a minha modelagem, mas eu tô em dúvida se vai entrar, se não vai entrar, se vai ficar apertado, se vai ficar bom. Gente, grampeiem ou peguem clipes assim e prendam a margem de costurinha no ombro, prenda a margenzinha de costura aqui na lateral e coloca o papel em vocês, ó. Assim, ó. Ó, já dá pra ter uma ideia, ó. Vejam se a cava tá boa, não tá pegando. Aqui, ó, você já vai, você olhar aqui, você tem que saber que você vai tirar 1 centímetro de cada parte pra costura. 1 centímetro, até um pouquinho mais, porque é um tecido grosso e precisa ter uma margenzinha boa. Até durante o vídeo eu mostro, né? Vocês veem a costura que eu tiro, tudo costura bem larga. Então, aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, vai transpassar, a gola tá maravilhosa, aqui ainda vai mais a pence, né? A parte de trás do molde de vocês tem que passar um pouquinho do meio da costa, ó, aqui é o meio da minha costa, então ele tem que passar um pouco. Se ele ficar assim, ó, certinho, ele vai ficar pequeno. Então, ele tem que passar um pouco do meio da costa de vocês e sobrar essa margem aqui, ó. Por quê? Porque ali ainda a gente tem a costura e tem mais a pence, então tem que ter folga. No sobretudo tem que ter folga. Então, por que que eu cortei ele maior? Pra ir trabalhando com ele. Quando ele tiver montado assim, durante o vídeo eu explico, a gente faz a prova e faz os ajustes lá no corpo antes de encaixar o forro, antes de encaixar a manga. A gente vai analisar se a pence tá boa. Tudinho eu ensino pra vocês durante o vídeo, tá? Eu só quis mostrar pra vocês aqui o papel que vocês conseguem fazer esse teste aqui antes de cortar o tecido de vocês pra não estragar, beleza? Mesmo aí para as pessoas que compram no PDF, o molde, vocês podem fazer a montagem, colam ele direitinho. Façam que nem eu fiz aqui, ó. Não é só porque tem papel craft aqui, não. Podem fazer com o que vai lá para vocês imprimir na folha de papel A4, beleza? Então é isso aí, agora vamos pra costura que eu tô louca pra mostrar o resultado no corpo desse sobretudo pra vocês. Então, vamos começar a fechar essa peça maravilhosa. Primeiro de tudo, vou pegar aqui a minha gola, ó. Fiz a limpeza na parte de baixo e já uni ela na lateral e em cima e do outro lado, com a costurinha de over. Então, agora aqui, além da costura de over, eu vou fazer mais uma costurinha de reta ao redor. A largura de um pezinho de máquina, né? E agora sim eu vou virar essa minha gola linda. Tem a limpezinha aqui, ó, esses dois ladinhos. Eu vou passar um pesponto, tá? A largurinha do pé de máquina. Aí a gente vai fechar aqui, conferir aqui os dois ladinhos. E já vamos marcar o centro dela aqui, ó. E já vamos reservar ela para depois. Agora, nós vamos fazer a montagem do nosso bolso. Lembram que eu falei para vocês que a gente ia fazer um bolso com partes e partes? Essa parte aqui nós vamos fazer a abertura do buraquinho. Vamos usar esse gabarito, só que vamos fazer um pouco maior o buraco. Essa partezinha aqui é aqui, essa partezinha aqui e aqui o forrinho. Nós vamos unir essas 3 partes agora para fazer o nosso bolso. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos unir essa parte aqui. Pegamos uma parte mais estreitinha e outra parte mais larguinha, vamos colocar aqui.
Ó, vocês vão montar os dois bolsinhos dessa forma. Um lado é mais estreito e um mais larguinho. Esse mais larguinho, a gente vai dobrar assim, ó, pro avesso, uma barrinha aqui de mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Deixa eu até vou medir aqui bem certinho pra vocês verem a quantia. Vai dar, acho que uns 3 centímetros, tá? Isso aqui que vocês vão fazer com a emenda do bolso de vocês, ó. Um lado mais estreito vocês não vão dobrar. O lado mais larguinho, vocês vão fazer uma dobrinha assim, ó, pro avesso e fazer uma barrinha assim, certo? Vou fazer agora com esse outro pedacinho igualzinho a esse. Então, temos as duas partes de bolso, ó. Esse ladinho aqui tem uma barra, esse também tem uma barra. Como que vai ficar nosso bolso? Vai ficar assim na nossa peça, ó. Assim e assim lá dentro da nossa frente. Agora, a gente preparou o bolso, a gente vai reservar. Vamos pegar aqui o nosso pedacinho de filete. O gabarito que a gente tem, que ele tem 12 centímetros por 1,5. E vamos contornar ele bem aqui no meio desse nosso pedaço de forrinho, ó. Quadradinho aqui. Ó, 2 desenhos de um quadradinho, certo? Então, onde que a gente vai usar essa parte, Marília? Nós vamos pegar a nossa frente, linda, maravilhosa. Antes de fazer a nossa pence, nós vamos medir aqui, ó. Lá de cima do ombro, 49 centímetros, ó, vai dar bem certinho onde eu fiz o desenho lá na hora da talhação, ó, 49 centímetros. E aqui nesse 49, nós vamos colocar esse nosso desenho ali assim, ó, na diagonal aqui, deixando afastado da lateral aqui do meu molde, do meu tecido, 7 centímetros e meio, quase 8 centímetros, tá? Afastado da lateral. 49 centímetros lá do ombro até o começo do biquinho aqui. Vejam que ele está na diagonal, meu bolso, ó, não tá reto. Ele tá deitadinho, ó. 49 centímetros de cima pra baixo. E podem deixar 8 centímetros longe da lateral aqui. 8 centímetros longe da lateral. Então, vocês vão prender esse quadradinho aqui, assim, ó. Bem bonitinho, assim. Quiserem colocar mais alfinetes aqui para ele não sair do lugar, podem prender, né? E vou colocar do outro lado aqui a mesma coisa. Prontinho, coloquei nos dois ladinhos, agora eu posso começar a abertura, ó. Vou tirar um daqui e vou fazer um aqui, o passo a passo para vocês verem. Vejam que eu estou fazendo antes de fazer a pence de cintura, certo? Por quê? Eu vou colocar o bolso, vou fechar os ombros da minha frente com a minha costa e vou marcar no meu corpo a minha pence, tá? Vou mostrar pra vocês já. Ó, agora eu vou começar a fazer esse meu quadradinho aqui, ó. Eu tenho o desenho ali, né? Então, eu vou só seguir meu desenho. Claro que eu posso aqui, ó, na hora de descer aqui, contar os pontinhos pra fazer a mesma quantia de ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Eu estou com o meu ponto no 3.2. O ponto da máquina tá no 3.2. Aí, aqui na hora de fechar, ó, você confere se tá do mesmo tamanho, ó. Se deu a mesma quantia de ponto. Pra ficar uma aberturinha igual dos dois lados. E pronto, o quadradinho da abertura do bolso do nosso sobretudo tá prontinho. Agora, a gente vai cortar pra virar. Agora, a gente corta aqui, ó. Façam a abertura. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pespontinho aqui, ó, em cima do filete, tá? Em cima do filete aqui, ó, fazer uma costurinha de reforço, ó. Prendendo o filete na beiradinha de tecido lá. Isso. Pronto, a abertura do meu bolsinho tá pronto. Agora, eu vou colocar esse filete lá pra dentro, ó. E a abertura do meu bolso tá pronta. Ó.
essa é a abertura do meu bolso, do meu sobretudo. Agora, a gente vai pegar lá o que a gente fez, lá preparou o bolsinho, né, ó, vai ficar assim. Vamos colocar essa parte aqui, assim, ó, aqui embaixo. Vou colocar aqui pra você, ó, vou levar assim, ó, essa parte que tem a bainha aqui, lá embaixo, ó. Aqui, e vou fechar aqui, ó. Olhem só que lindo que vai ficar meu bolso aqui. Então, agora aqui, eu vou costurar por cima, ó. Pra prender bem esse meu tweed aqui, pra ele ficar bem reforçadinho, ó. Agora, eu vou fechar esse ladinho aqui, vou fechar aqui e vou fechar esse lado aqui, ó. Alfinetar essa parte aqui, pode alfinetar, ó. Aqui. E esse ladinho aqui a gente já vai costurar, ó. Deixei mais pra esse lado, ó. Vou dividir. Ficou muito pra esse lado aqui, pouco pra aquele lado. Eu vou colocar bem centralizadinho, ó. Aqui. Ó, filete e bolso, que eles têm o mesmo tamanho, ó. Então, tem que ficar uma parte pra cá e uma parte pra cá. A parte de baixo lá do nosso bolsinho, tá? Tinha deixado muito pra um lado, tem que dividir. Então, divididinho aqui, divididinho lá. Agora, eu vou ajeitar essa parte aqui de baixo e vou vir costurando aqui, ó. Ó, vou fazer a descida, a parte de baixo e a subida. A parte de cima ainda não. Deixa o filete bem pra dentro aqui, ó, pra não aparecer pontinha dele. Faz o cantinho bem bonitinho, ó. E vem prendendo o tecidinho aqui em cima. Ó, fazer o cantinho aqui também, ó, bem bonitinho, ó. E vou subir aqui. Então, olhem só meu bolso aqui, gente, ó. Ó, que lindo. Certo? E olhem do avesso como ele tá. Aquela ponta aqui, ó, a ponta com outro pedacinho. Por quê? Porque essa ponta com esse pedacinho vai ser o forro aqui, ó. Vai fazer o forrinho aqui, assim. E vai formar meu bolso lá embaixo. Não vai ficar tão grosso aqui, mas aqui não vai aparecer o filete, ó. Vai aparecer o tecido do meu sobretudo, ó. Eu vou arrumar aqui, ó. Ó, ó, filete em cima do tecidinho aqui, aqui, vou arrumar aqui, deixar o bolso bem alinhadinho também, ó, bem distribuído, aqui, e posso vir aqui por cima, ó, costura lateral de novo, a parte de cima e a lateral de novo, pra deixar ele bem presinho esse meu bolso aqui embaixo, ó. Olhem só. Aqui, ó. Olhem que top, gente. Então, eu vou arrematar aqui a lateralzinha. E vou prender essa parte de cima aqui, que tá aberta, ó. Fechando aqui o meu bolso, prendendo a parte de baixo aqui, ó. Prendendo a parte do forrinho lá do meu bolsinho. Aí, já vou mostrar pra vocês do avesso como é que ficou. Aí, eu vou fechar aqui novamente, ó. Meu bolso tá pronto. O que falta agora é só fechar a lateral do meu bolso aqui, porque ele tá aberto, ó. E olha só, o filete não dá volume, meu bolso não vai ficar muito grosso. Fecho aqui. Fecho essa outra lateral. Remato bem o comecinho lá e o finalzinho aqui em cima. Aqui. E posso passar uma costurinha aqui em cima também, ó. Pronto. Olhem que bolsinho lindo de ladinho aqui na frente desse meu sobretudo. Olha só que maravilha, ó. E aqui não aparece o forro, ó. Parece o mesmo tecido. O forro é só lá dentro, ó. Certo? Então, essa parte aqui pronta, vou fazer o mesmo bolsinho do outro lado. Certo, gente, nossos dois bolsos, né? Ó, prontinho, nosso bolsinho fofinho, com a metade aqui de forro, pra não dar muito volume. Nós vamos fazer a nossa pence da frente. Pra fazer essa pence, vocês vão pegar lá a medida
pra ficar bem certinho no corpo. Lá do ombro, ó, deixa a margenzinha de costura lá, né, que vai ter a costura, e vou marcar aqui, ó, a altura bem certinho no comecinho do ombro lá, tá, gente? Aqui vai ficar mais ou menos no meio da frente de vocês, tá? Aqui, ó, bem aqui no comecinho do decote do ombro lá. Aí, 33, né? 33 centímetros até aqui embaixo do meu busto. Eu vou começar aqui no 34, a minha pence. Aí, vou vir aqui e vou fazer essa pence aqui, ó, com os 20 centímetros de comprimento. Essa aqui vai ser a parte mais funda da minha pence. Então, eu vou finalizar ela aqui, ó, com os 24, pra morrer em nada aqui. E vou começar ali, e essa parte do meio aqui, ó, que é mais ou menos um palmo aqui abaixo da cava, ó, é onde vai ser a parte mais fina, que é onde depois eu vou colocar os meus botões aqui, certo? Então, assim, vocês vão analisar o local da pence de vocês. Então, a pence linda da frente de vocês tá prontinha, ó. Vai vestir aqui o busto. E aqui vai começar o quadril. Olhem que linda que ela ficou, gente. Linda, né? Agora, eu vou fazer do outro ladinho também. Ó, essa linha aqui é a linha onde a pence ficou mais profunda, ó. Aqui em cima com nada, aqui embaixo com nada. E aqui o meu bolsinho vai virar aqui, ó. Certo? Então, os dois ladinhos prontos. A gente já pode pegar lá a nossa costa, que está toda feita a limpeza também, o nosso detalhe da costa, que já tá feito limpeza, virei ele, fechei dos ladinhos. Vou passar uma costurinha aqui, ó, desse ladinho e desse ladinho, pra ele ficar assim, bem retinho, ó. Esse é o detalhe costa, que a gente corta uma vez. Vou fechar a minha costa aqui, vou unir as minhas duas partes da costa. Costa fechadinha, prontinha, fazer a nossa marcação da pence costa. Como que a gente vai fazer a marcação dessa pence? Mesma coisa, mesmo padrão que a gente usou lá pra parte da frente. Vamos descer 33 centímetros, só que aqui na parte da costa eu vou descer do meio do ombro, tá? Ó, não tô lá no cantinho, tô no meio do ombro aqui. Deixa a margenzinha de costura lá e vou descer 33. Aqui. Vou medir aqui, ó, um palmo aberto. Essa é a parte onde vai ficar mais justa na minha cintura. Marquei desse lado, vou marcar desse lado exatamente igual. Então, aqui marcadinha, onde vai começar a minha pence, a parte mais justa da minha pence, da minha cintura, né? Onde vai ser a parte mais profunda da pence. Eu vou marcar aqui, ó, 4 dedinhos acima da parte mais justa e 4 dedinhos a parte mais baixa. Essa o tamanho que vai ser a minha pence da costa, ó, 4 em cima e 4 embaixo. 4 em cima e 4 embaixo, eu vou marcar aqui. Eu tenho que prender esse meu detalhe lá no direito da peça. Em que lugar que eu vou prender? Eu vou prender aqui, ó, na linha mais justa da minha cintura, certo? Que é onde vai ficar os meus botões depois, que é aqui, ó, um palmo abaixo da axila, certo? Da cava, ó, medir lá da cava, um palmo aberto, é nessa região aqui. Tá? Façam esse testezinho lá no corpo de vocês. Então, se eu vou querer esse meu detalhe nessa parte mais fina da minha cintura, eu vou fazer uma marcação aqui do direito, ó. Aonde eu vou centralizar esse meu detalhe. Então, eu vou colocar ele aqui. Vou dividir ele no meio, né? Vou colocar ele bem certinho aqui, ó. Bem divididinho, marcadinho aqui. Ele estando presinho aqui na parte onde ele vai ficar, eu posso vir aqui desse lado, ó, e fazer a minha pence prendendo esse meu detalhe, certo? Ó, eu vou prender aqui, tem a marcação ali de onde começou minha pence. Aonde tem o meu detalhe é a parte mais fina da minha cintura, e eu vou sair aqui em nada. Então, eu fiz a minha pence prendendo o meu detalhe aqui no meio, ó. Olhem só, vai ficar a cinturadinha, aqui meu bumbum, a cinturinha com o meu detalhe, e aqui a parte de cima tendo margem aqui pra não apertar lá no meu busto, certo? Então, eu prendi, fiz a pence deste lado,
Agora, eu vou fazer ela desse ladinho aqui, cuida aqui na costa de vocês, tá? E nem aqui em cima do bumbum também, ó, pra ela não ficar muito bicuda, beleza? Ficou suave, vocês viram que ficou legal? Beleza, se não ficou, vocês alonguem ela mais um pouquinho pra ela acabar em nada, ficar bem suave aqui na parte da costa. E olhem aqui o nosso detalhe, que lindo, ó. Nossa faixa de cintura na parte da costa desse nosso sobretudo. Que maravilhosa que vai ficar, ó. Aqui a parte de baixo. Olhem aqui, que lindo. Então, a minha costa aqui tá pronta. Vamos lá pegar as nossas frentes, que a gente já colocou nossos bolsos, e vamos fechar os ombros. Aqui, nós já vamos entrar com a nossa gola, ó. Nossa golinha que a gente já deixou marcadinha aqui no centro, ó. Eu já vou prender ela aqui no centro da minha costa. Aqui. Vou vir aqui, que eu não fiz a costurinha aqui da minha gola ainda, e vou marcar 13 centímetros, tá? A ponta que vai ficar aqui depois é 12, mas vou marcar 13, por quê? Porque tem 1 centímetro de costura ali ainda, então, eu vou marcar 13 centímetros aqui, e vou marcar 13 centímetros aqui. Vocês estão vendo que eu estou fazendo de outra forma, que lá o terno, o blazer, né, que eu fiz na outra aula, eu fiz de uma forma diferente. Esse aqui eu estou fazendo de outra forma, para vocês verem que tem várias formas de você montar um blazer, um sobretudo. Aí, vocês podem ver qual forma é mais fácil para vocês. Tá? Ó, agora eu vou vir com a minha gola, eu já prendi ela aqui no centro, vou prender a minha gola aqui na marcação de 13 centímetros e vou vir distribuindo ela aqui, ó. Ó, vai dar bem certinho aqui, tá, gente? Eu vou abrir a costurinha do meu ombro aqui, ó. Deixa ela abertinha, pra ajudar no caimento, depois no corpo. Sobretudo, é uma peça grande, né? Tem que estar trabalhando com ela aqui na máquina. Ó, aqui, vou tirar o alfinete do centro da costa, deixo a costura da costa aberta aqui também, ó. A costurinha tá aberta, tá? E vou trazer a minha gola aqui na marcação de 13 centímetros da minha outra ponta. E vou distribuir ela bem bonitinha aqui também. Bem certinho na marcação de 13. Então, minha gola linda, colocadinha. Já vou vir aqui, ó, e vou fechar a lateral do meu sobretudo. Nós vamos fazer o corpo todinho primeiro, parte externa. Depois, nós vamos fazer a parte do forro. Lateral. De um lado já fechadinha, vou fechar o outro lado. Tudo, toda fechada, bolso colocado, lateral fechada, pence da costa, pence da frente, gola já tá presa aqui. Olhem só nosso sobretudo aqui, a cava, olhem que cava gostosa aqui que vai ficar, ó, pra gente embutir nossa manga, não vai ficar nada apertado. Agora, a gente vai reservar essa parte aqui e vamos partir para as nossas mangas. Vamos preparar essas mangas lindas aqui. Ó, tem os 2 detalhes que eu já fechei lá na over, fiz limpezinha, agora eu vou pespontar ao redor. São várias partes, né, gente? Mas a montagem não é difícil, tem que montar com calma. Ó, aqui tem as 2 partes da nossa manga. Aqui o nosso forro. Deixa ele reservadinho ali por enquanto. Agora, a gente vai primeiro preparar esse nosso detalhe aqui, ó. Vamos arrumar a pontinha dele aqui bem bonitinha. E eu vou pespontar ele. Os 2 detalhes prontos.
a gente vai pegar aqui a parte maior da manga, ó. Nós vamos dobrar a nossa barra. E vamos colocar ele aqui, ó, 3 dedinhos pra cima, além da barra. Então, eu vou marcar aqui, ó, a quantidade pra vocês verem. Vamos pegar aqui. Vamos colocar 10 centímetros da barra pra cima, ó, na parte de baixo do braço, ó, tá? Porque isso aqui vai ficar em cima da costurinha aqui do nosso recorte depois. Então, eu vou medir aqui, ó, 10 centímetros e vou prender esse meu detalhe aqui. E eu vou pegar um alfinete e vou só salvar ele aqui, ó, pra ele não me atrapalhar. Ó, vou deixar ele aqui por enquanto. Eu vou prender do outro ladinho o outro, aqui. Na minha peça, ó. Aqui. Então, eu vou pegar lá a lateral, o recorte da minha manga, né, da outra parte, e vou colocar nelas aqui, ó. Ó, aqui. Vou costurar aqui, ó, de baixo pra cima aqui. E, gente, como é um tecido grosso, a gente não vai tombar ele só para um lado. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai abrir essa costura aqui, ó. E vamos passar uma costurinha em cima de cada lado, tá? Ó, vou abrir essa costurinha aqui. E vou passar uma costurinha desse ladinho. Claro que aqui nesse meu tecido todo trabalhadinho quase não vai aparecer o detalhe, mas se vocês forem fazendo uma cor lisa, por exemplo, vai aparecer bem. Então, agora aqui, ó, esse meu detalhe vai vir aqui, onde eu vou colocar esse meu botão aqui, ó. E vai ficar esse detalhe aqui, ó, charmoso com o botãozinho aqui, certo? Prontinho. Agora, a gente vai pegar o nosso forro. Ó, vocês vão pegar a manga de vocês aqui. Vão pegar o forro, que a gente fez um pique no forro aqui, que é o lado da frente, né? E vão colocar ali. E já vão fazer aqui, ó, vão unir o forro com a barra aqui. Ai, o meu forro tá mais largo do que a minha manga. Você vai fazer uma preguinha no forro aqui, ó. Tá? Sim. E vai prender o forrinho aqui. Ai, Marília, mas por que deixar o forro mais largo? Por quê? Porque o forro amarra um pouquinho, né? Se a gente deixa ele um pouquinho maior, ele não vai amarrar, certo? Aí, você já vem aqui, ó. E passa uma costurinha de acabamento aqui nesse forro. E já traz o forro aqui, ó. E faz o teste aqui pra você ver a barra, olhem só. Vai ficar 2 dedinhos aqui mais curto o meu forro do que a minha manga, certo? Então, tá ok. Eu posso vir aqui e fechar. Ó, vou fechar a minha manga. Ó, vou vir aqui. Começo fechando a minha manga. Bem certinha. E vou fechar o meu forro também. Até aqui no cavo do forro, ó. Ó. Fechei lá, fechei aqui. Eu vou dobrar aqui a quantidade da minha barra. Olhem aqui, ó. Meu forro e a minha manga. Certo? Aqui a cava, ó, minha manga. Meu forrinho, e eu vou fazer um arrematezinho aqui, ó. O que vai acontecer com esse arrematezinho lá? Ele vai evitar que a minha manga desdobre aqui, ó. Olhem que manga linda! Aqui meu forro. Olhem aqui. Que lindo, gente do céu, ó. Super confortável, a minha manga não tá apertada, ó. E também não tá aquela manga super exagerada de larga, né? Então, aqui, a minha manga e o meu forro, ok. Eu vou preparar a outra manguinha exatamente que nem essa daqui. Aqui, agora, pessoal, ó, nosso sobretudo, a parte externa dele tá toda pronta.
Nessa hora aqui, vocês vão fazer a prova dele no corpo de vocês e vão analisar se tá largo, se tá justo, o que precisa, se precisa algum ajustezinho, tá? Se o comprimento vocês acham que tá ficando bom. Nessa hora aqui, vocês vão dar aquelas alfinetadinhas no corpo de vocês para vocês darem os retoques finais, beleza? Porque a partir daqui, agora nós estamos na reta final, ele já está quase pronto. Então, aqui, todas as pences, tudo certinho. Eu fiz o quê? O que que você fez aqui, Marília? Simplesmente tirei um pouquinho aqui na lateral. Foi o ajuste que eu fiz no meu corpo. Lembram que lá eu talhei ele bem mais larguinho e falei que depois eu ia ajustar se precisasse e tudo mais? Então, eu tirei 1,5 centímetro nessa região aqui, embaixo do braço aqui, para ele não ficar tão largo, certo? E já fiz a conferência lá com a minha manga continua encaixando aqui perfeitinha, tá ok? Façam isso também se precisar, se não precisar, beleza? Eu tirei um pouquinho aqui na lateral e já tirei, fechei as costuras com a over, ó. Não deixei ela aberta assim que nem aqui na minha costa, ó. Aqui na minha costa ela tá assim, ó, 2 costuras, certo? Ó, abertinha. Aqui na lateral eu fechei ela, achei que o caimento ficou melhor, deixei assim só na over e reta, beleza? Então aqui, nosso corpo tá prontinho. Nossas mangas, deixa eu explicar pra vocês aqui uma coisinha sobre o forro, ó. Que sempre fica dúvida, né, gente? O forro, ele é mais curto do que a parte externa, porque ele precisa ficar aqui, ó, puxando a parte externa pra dentro. E eu sempre faço ali ele mais curto e ele mais largo do que a parte externa. Por quê? Porque ajuda na hora da vestibilidade o forro mais larguinho. Porque os tecidos que a gente usa para forro, eles são mais rígidos, né? Então, para não acontecer dele apertar no braço de vocês, deixem ele mais folgadinho. Ele fica lá dentro, fica gostosinho, escorrega no corpo e não aperta. Deixa vocês terem movimento. Muitas vezes a pessoa faz forradinho e o que aperta a pessoa não é a parte externa, é o forro, beleza? Então, deixem o forro sempre um dedinho e meio mais largo do que a parte externa para ajudar aqui na vestibilidade. Ele é mais curto, só que ele é mais largo do que o tecido principal aqui, o forrinho, beleza? Então, manguinhas aqui ficam reservadas. Parte externa do nosso sobretudo tá ok. Vamos para o nosso forro. Gente, lá na hora de talhar o nosso forro, eu cortei o meu revel aqui da frente, ó. Os forros, né, de filete, a gente já cortou mais curto, 4 centímetros, né? Aqui, ó, o revel eu cortei lá do tamanho exato da minha peça, da parte externa. Mas ele tem que ser mais curto do que a parte externa também, como o restante do forro, que é de filete. Então, vocês vão deixar aqui, ó, vocês vão pegar o revel de vocês, vão colocar aqui e vão deixar ele aqui, ó, uns 3 dedinhos mais curto do que a parte externa, porque depois a gente vai prender aqui junto com o restante do forro e vamos fazer o acabamento bem fácil, gente. Aqui embaixo, aqui, ó, vocês vão ver que é mamão com açúcar fazer o acabamento com o forro desta forma que eu vou ensinar vocês aqui, ó. Então, deixem o revel mais curto do que a parte externa e façam a montagem. Agora, eu vou lá fazer a montagem e já venho colocar aqui pra vocês verem. Aqui, pra fazer o nosso forro, pessoal, ó, vamos pegar nosso revel frente. Vamos pegar o forrinho aqui, ó, da lateral da nossa frente e vamos unir aqui. Eu vou começar de baixo, porque eu quero ir por cima do tecido aqui, assim, ó, tá? Ó. E vou prender aqui. Distribui bem, tá? Do tamanho certinho, mas você vai segurando assim, ó, porque um é grosso e o outro é fino, então a máquina pode empurrar um e puxar o outro, certo? Então, você vai ajeitando e vai... Ó, sempre tem um segredinho pra segurar o tecido, então vocês têm que prestar bastante atenção na hora da costura aqui, pra saber o qual que você tem que segurar e o qual que você tem que dar uma ajudinha, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou segurando bem firme o filete e tô dando uma ajudinha na parte do meu tecido. Por quê? Porque o meu tecido trabalha, o filete, ele é muito liso, ele escorrega, né? Ó. Pra dar bem certinho aqui em cima, ó. Beleza?
Porque senão o que vai acontecer? Você vai colocar e vai ficar aqui mais curto do que o forro de vocês. E ele tem que dar aqui no tamanho certinho, ó. Sempre tem, gente, um segredinho na hora de prender um tecido com o outro. E vocês têm que entender o qual que você precisa segurar e o qual que você precisa soltar. Ó, aqui, ó, eu já vou passar um pespontinho aqui. Duas frentes prontas. Agora, vamos fazer a nossa costa. Nossa costa, como eu falei pra vocês, ela é mais larga do que o nosso revel aqui, né? Ó, ela é mais larga. Deixa eu apagar essa luz aqui. Ela é mais larga. Então, o que vai acontecer? Nós vamos prender nessa pontinha aqui. Vamos vir aqui, vamos prender nessa pontinha aqui do nosso forro e vamos fazer uma prega aqui no meio, aqui, ó. Aqui, ó, bem certinho essa quantia que sobra, ó. Pode até fazer uma preguinha fêmea aqui, ó, assim, ó. Deixa bem distribuidinho, deixa bem no meinho pra ficar bonito, né? Ó, aqui, aqui e pronto. Franzir. Pode até franzir aqui, ó, se não quiser fazer dobrinha assim, ó, essa preguinha assim, pode franzir aqui também, sem problema. E já faço uma costurinha aqui. Certo? Já vou medir o centro aqui, ó. Aqui. E já vou colocar a minha etiqueta aqui. Prontinho aqui, agora eu posso, ó, unir com essas partes aqui, ó. Pego a minha frente aqui e vou unir meu ombro ali, ó. Ali. E a minha outra frente aqui e monto a parte de dentro do meu casaco, ó. Ai, Marília, é uma peça demorada, né, e tal. Gente, olha o valor que tem essa peça, né? Eu já vou dobrar a costura aqui, ó, pra ela ficar presinha pro mesmo lado do meu forro. Ó, dobrei pra costa aqui, ó. Então, olhem o forro do nosso sobretudo, que coisa mais linda, gente. Vai ficar maravilhoso, né? Então, agora aqui, eu posso já fechar a lateral do meu forro também. Ó, vou fechar a lateral do meu failete. Failete precisa limpeza? Não precisa limpeza, tá? Aqui eu vou fechar até uma altura, vou pular um pedaço aqui de uns 20 centímetros e vou continuar fechando e vou deixar uma parte aqui aberta pra gente fazer a costura final do nosso casaco. Aqui a parte do nosso forro. Agora, a gente vira aqui a nossa peça aqui, ó, do direito. E vamos colocar o nosso forro aqui, ó, com direito, com a peça. Qual é a primeira costura que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro fechar aqui em cima, prender a gola aqui, ó. A gola já tá aqui, certo? Na parte do direito. Nós vamos prender o nosso forro aqui, bem alinhadinho, ombro com ombro aqui, ó, bem bonitinho, a pontinha lá bem certinha. Aí, nós vamos vir aqui na parte de baixo, olhem que simples, gente, e vamos fechar aqui embaixo, de fora a fora. Vamos fechar a parte de baixo, unir a parte mais curta, que é a parte interna, com a parte externa, que é mais comprida, e depois vamos fechar esta parte aqui. E então, nós vamos colocar a nossa manga, certo? Então, bora lá. Aqui, ó, vamos começar fechando a parte de cima, parte do forro com a parte do nosso corpo, que já está com a nossa gola aqui, ó. Vamos fazer essa costura aqui em cima, como eu mostrei pra vocês lá na mesa. Une bem certinho aqui, ó, ombro com ombro. Se vocês tiverem dificuldade em segurar aqui, gente, ó, assim, vocês alfinetem antes, tá? Pra não correr o risco de ficar nada torto, desalinhado.
Arrumem bem, façam a curvinha, prendam o ombro bem certinho. Tem a curvinha aqui da gola, ó, do decote, né? A gola é retinha, mas o decote tem a curvinha. Ó, aqui. E vocês vão sair aqui. Essa parte pronta, colocadinha, vamos lá pra parte de baixo agora, como eu falei pra vocês, antes de fechar a frente aqui, ó. Vocês vão lá embaixo, fechar a barra todinha, ó. Tecido com o forro, a parte da costa do forro aqui, ó, dá bem certinho aqui. E a parte da frente dá bem certinho aqui. Agora, a gente pode fazer essa costura aqui de fora a fora. Faça uma costurinha de mais ou menos 1 centímetro, tá? Aqui, pessoal, ó, nosso forro preso aqui na parte de cima, né? Prendemos a nossa gola. Aqui a parte da frente ainda tá aberta e prendemos a parte de baixo. Vocês vão fazer um testezinho simples aqui, ó. Ó. Vão esticar bem, olhem aqui, ó. Como o forro vai segurar a nossa barra, certo? Olhem só aqui. O forro vai segurar a nossa barra, você vai esticar ele aqui, ó. Assim, o forro tá mais curto do que o corpo, então vai ficar perfeito. Então, agora a gente pode vir aqui e passar um pesponto aqui, ó, em cima do forro aqui, ó. Passar uma costurinha nessa parte aqui, ó, de fora a fora, nessa barra todinha. E depois de passar aquela costurinha ali, a gente pode fechar aqui a nossa frente, ó. Aqui, pessoal, na parte de baixo, ó. Aqui é a nossa frente, ó. O revés é frente e revés é o forro. Nós vamos fazer a costurinha aqui, ó, prendendo essa costura que a gente fez pro lado do forro, tá? Passada essa costura de fora a fora, já posso fechar a nossa frente. Puxem a gola de vocês pra fora, aqui, ó. Vejam a gola de vocês, se ela tá bem bonitinha aqui, ó. Que às vezes vocês podem ter pego mais de um lado ou menos do outro, né? Confiram a golinha. E já confiram a ponta aqui, ó. Que se a ponta tiver uma diferente da outra, vocês podem cortar um pedacinho fora pra deixar ela bem igualzinha uma à outra, tá? Então, vocês vão pegar aqui, a princípio é pra tá igual, né, gente? Mas, às vezes, acontece de ter uma diferencinha, ó. Aqui. Ó, tem uma diferencinha aqui, ó. Olhem só. Um lado aqui, ó, tem uma barriguinha maior do que a outra. O que eu vou fazer? Eu vou cortar fora essa sobrinha aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, alinhei aqui e tirei essa rebarbinha aqui, ó. Quando vocês forem fazer, vocês têm que tirar essa rebarbinha, vocês têm que ir alinhando a peça de vocês, ir arrumando, ir conferindo, pra ela ficar perfeita. Vocês não podem deixar pra fazer conferência só lá na hora de revisar a peça de vocês pronta. Vocês têm que ir fazendo isso daqui durante o processo de costura, certo? Pra peças de vocês ficarem com qualidade, ficarem alinhadinhas, porque quando a gente corta, faz limpeza, vai costurando, a gente desalinha. Muitas vezes a gente segura mais um ladinho do que o outro. Isso aqui pode ter sido um defeito na hora que eu costurei, que eu segurei mais um lado e menos o outro, ou na hora que eu cortei, ou na hora que eu fiz a limpeza, que eu comi mais de um lado do que do outro, certo? Olhem só. Então, eu fiz o quê? Eu vim aqui, alinhei a ponta da minha gola para quando ela ficar pronta, ela ficar perfeita. Então, vocês têm que fazer esses processos durante a costura de vocês. Toda costura dá isso, tá? Pode ser um corte... uma pessoa que é especialista, pode ser uma pessoa que é iniciante. O que acontece com as iniciantes é que as iniciantes não vão conferindo e não tem essa noção aqui de fazer os encaixes perfeitos para a peça ficar bonita. E depois a peça ficar toda torta, elas acham que a culpa é da costura delas. E não é, porque toda costura acontece isso. Então, vocês têm que ir fazendo isso durante o processo para ficar a peça perfeita, beleza? Agora, como eu tirei a limpeza aqui da ponta, eu vou lá, vou passar uma limpezinha aqui novamente na ouve, então eu venho aqui fechar minha frente. Feita a limpezinha aqui novamente, ó, eu vou vir aqui e vou fechar a tela embaixo, essa minha frente aqui.
Frente fechadinha, posso fechar o outro lado também. Prontinho. Onde que eu falei que vocês podem fazer alinhavar, se vocês quiserem, ó. Fazer uma costurinha, né? Fazer uns pontinhos. Vocês podem fazer uns pontinhos aqui, ó. Dobrar a barra e fazer uns pontinhos aqui pra deixar ela fixa ali dentro. Mas, a princípio, não precisa, porque o forro já vai segurar a barrinha aqui, que a gente deixou ele mais curto, então ele já vai prender. Mas, se vocês verem que fica puxando ou que fica saindo do lugar, vocês podem vir aqui, virar o sobretudo de vocês e vir com a agulha de mão, né? E fazer uns pontinhos e deixar a bainha fixa aqui embaixo. Mas eu vou passar ela bem depois aqui e ela vai ficar bem presinha, vocês vão ver. Agora, o que falta é só a nossa manga, mas nós vamos virar o nosso sobretudo todo pro direito, ó. Posso usar aqui o buraco que eu deixei na lateral, como eu posso usar o buraco da minha manga, porque eu não fechei ainda, né? Então, agora nós vamos desvirar o nosso sobretudo todinho. Os cantinhos, ó. Esse aqui é o cantinho da frente, olhem só o acabamento aqui na frente, ó, que lindo que vai ficar, bico da frente. Vou arrumar agora aqui a minha gola aqui em cima, ó. Puxo ela pra fora, né? Olha a minha gola, ó. Arrumo bem o biquinho, boto ela pra fora. Olhem só aqui que linda. Vamos fazer um pesponto. Acompanhando o pesponto que a gente fez na gola, nós vamos descer esse pesponto aqui e vamos frisar essa nossa frente aqui, tá? Deixa eu virar o outro ladinho. Nós vamos pegar aqui, ó, na parte da gola, que já tem a costura, nós vamos encaixar uma costura com ela. Ó, vamos descer aquela costura que já tem. Vamos subir aqui no corpo. E vamos vir pespontando essa parte aqui pra ele ficar bem alinhadinho os dois ladinhos, ó. E vou descer, ó. Vou fazer essa curva da minha gola aqui, que ela tem uma curvinha, né, na frente. E vou vir ajeitando o meu tecido aqui, ó. Ó. Pronto, nessa parte aqui não precisa porque é o forro que vai segurar, beleza? Então, eu fiz aqui a costurinha da frente, ó, pespontei, segurando, fazendo acabamento da minha gola. Vou fazer do outro lado. Partes da frente da nossa gola presinha. Parte de cima toda prontinha, parte de baixo também pronta. Falta só agora frisar aqui lá com o ferro, né? Bem certinho, forro. Vamos colocar as nossas mangas e depois é só prender o botão. E vai tá pronto o nosso sobretudo maravilhoso. Então, agora aqui, ó, minha peça tá com direito, né? Eu vou pegar aqui e vou puxar aqui, ó, e vou prender a minha manga aqui, ó. Tá? Vamos lá, cuidem com a manga pra ver qual que é o lado pra frente e qual o lado da costa, né? Essa manga aqui. Ó, a parte que tem essa costurinha aqui, ó, vai ficar aqui pra costa, certo? Ó, aqui tá a minha costa. E a parte que é toda lisinha fica pra frente, beleza? Então, eu vou unir aqui costura com costura aqui embaixo do braço. Vou distribuir ela aqui, ela já tem limpeza, minha cava também já tem limpeza. Eu vou prender ela aqui agora, bem simples e fácil. Não tem segredo aqui, tá, gente? Ó. Distribui a manga aqui bem direitinho na cava, ó. Ela tá certinho, que a gente já testou antes. Ó, aqui, aqui, aqui. Costurinha tá aqui pra costa. O pique tá aqui no ombro. E nossa manga está presa do direito. Olhem que linda! Certo? Ó. Manguinha presa aqui do nosso direito.
E agora, Marília, como que eu vou prender esse forro que tá lá dentro da minha manga? Né? Vocês cuidem para não deixar ele virado, né? Olhem só aqui. Vocês vão trazer ele, a costurinha bem certinha aqui. E vão encaixar a costurinha aqui com o forro, ó. Tá vendo aqui? Forro. Ó, o forro. Ai, Marília, eu não quero fazer embutido. Eu posso passar uma costura aqui por fora desse meu forrinho aqui, ó? Pode fazer a costura de reta e depois faz uma costura de over. Pode deixar aqui dentro do casaco. Mas o mais bonito, né, e o certo é você vir aqui por dentro, ó. Tomara que vocês consigam pegar bem essa etapa aqui, ó. Ó, vou vir aqui por dentro do meu buraco. Olha ali. Tem as duas partes aqui. Vou colocar o direito do forro com o direito da manga. E vou vir aqui, ó, vou puxar aqui pelo meu buraco aqui pra fora. E aqui eu vou prender essa minha manga, ó. Vou prender ela aqui. Claro que vocês têm que ter conferido já, né, se a manga não tá torcida lá dentro da manga de vocês, se o forro não tá torcido, tá? Então, aqui agora, ó, eu vou ir prendendo a minha manguinha aqui do forro. Vou fazer a circunferência aqui, ó, da minha cava. Puxa pra fora aqui, ó. Olhem só aqui que simples, gente, ó. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas não, ó, vocês vão ir prendendo aqui o forrinho, ó. Claro que a peça fica pesada, né? Porque, sobretudo, é uma peça grande. Vocês vão ajeitando, ó. Tô prendendo aqui a manguinha, ó, bem simples. Eu vou virar a câmera pra vocês. Ó, virei a câmera aqui pra vocês verem, ó. Que eu vou ir colocando aqui, ó. Ó. O meu forro. Com a minha manga. Forro da manga com o forro do corpo, ó. Já cheguei aqui do outro ladinho onde eu comecei, ó. 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 Vou encaixando bem direitinho. Vai dar bem certinho aqui. Ó, cheguei aqui. Manga do forro presa. Aí, a gente faz uns piques aqui no filete, ó, porque o filete é muito seco, né? Eu até gosto de usar pra forro assim o cetim com elastano, acho ele melhor. Mas, como eu tinha esse filete, então eu resolvi usar ele. Que é usado muito pra forro de blazer, terno, sobretudo tudo, né? Então, aqui agora, ó, ela vai lá pra fora. Vou colocar a mão na minha manga aqui, ó. Olhem só. Meu forrinho tá lá dentro, certinho. Beleza. Manga presa por esse lado. Manga presa aqui. Quer ver? Eu vou virar minha manga do avesso agora aqui pra vocês verem. E o meu forro presinho aqui. Aqui embaixo do braço, todo bonitinho, ó. Ó, essa é a minha manga e o meu forrinho, ó. Aqui tem a barrinha, ó, que o forro vai segurar, né? O forro segura a minha barra aqui pra fora. Perfeitinho. Agora, eu vou fazer o outro ladinho. Agora, querem ver? Agora, eu vou pegar lá a minha manga, ó, e vou puxar aqui pra fora, ó. Olha aqui. O direito, o avesso aqui, ó, da minha peça, ó, que eu prendi. Acabei de prender essa cava aqui, ó. Certinha. Agora, se eu enfiar meu braço aqui, eu vou sair lá na minha manguinha, ó. Enfiar esse braço aqui que é melhor, né, gente, ó. Vou arrumar aqui, meu forrinho tá todo lá dentro ainda, ó. Olhem só que lindo. Então, é isso, gente, olhem só. Manga colocada, toda forrada, frente, tudo forradinho. Agora, a gente tem um buraco aqui pra fechar, né? Na hora de fechar esse buraco aqui, a gente coloca a nossa etiqueta de composição, tá? Então, aqui, gente, o nosso sobretudo, ó. Quando eu fechei o buraquinho ali, eu coloquei a minha etiqueta de composição. A composição desse tweed aqui é poliéster e algodão, tá? Por isso que ele é assim mais encorpadinho. Ele tem algodão na composição. A frente, olhem aqui, nossa parte de baixo, que linda. Falta passar ainda, né, e frisar aqui, pra ela ficar bem presinha ali. Nosso forro, presinha manga aqui. Olhem que coisa mais linda.
Então, aqui agora, falta nós colocarmos o nosso botão aqui na nossa manga, só. Nosso detalhe tá solto aqui ainda, ó. Na hora de prender o botão, a gente prende ele aqui. Certo? Botãozinho lá. E agora aqui, como que eu vou colocar os botões na frente desse meu sobretudo? Os botões aqui é o seguinte. Olha só. Eu vou medir aqui, ó, 1 palmo da parte da cava pra cá, que é a parte mais fina da minha cintura. Então, nessa parte aqui, eu vou distribuir um pra cá e um aqui. E é assim que vai ficar a gola do meu sobretudo, ó. Ai, Marília, eu quero colocar mais pra baixo pra gola ficar mais virada. Pode colocar mais pra baixo também. Até vou colocar aqui, ó. Ó, nessa região aqui, eu vou marcar pra vocês a altura que eu tô colocando. Mas claro que vocês vão medir na cintura de vocês, ó. 40 centímetros o primeiro botão e 50 centímetros o segundo botão, certo? Eu vou colocar 4 botões aqui na frente. Esses dois vão ser só de enfeite, não vai ter casinha. O único que vai ter casinha é esse aqui, porque daí o botão vai ficar lá daquele lado lá e eu vou abotoar aqui, certo? Deixa eu fazer a marcação aqui, ó. Um aqui e um aqui. Então, quando eu fechar meu sobretudo, vão ficar aqui os 4 botões nessa região, certo? E quando eu usar ele aberto, vai ficar assim, ó. 2 botões lá e 2 botões aqui. Quando eu quiser usar meu sobretudo solto, aberto por cima, vão ficar assim, 2 botões cada lado, beleza? Então, agora o que eu faço? Vou fazer as 2 casinhas, vou prender os meus botões, tanto aqui na frente quanto na manga. Vou passar ele bem passadinho e já mostro pra vocês o resultado no corpo dessa maravilha. Aqui, pessoal, nosso sobretudo maravilhoso, pronto. Olhem só, até a canela. Nosso bolso ficou numa altura perfeita. Olhem que coisa mais linda. Super lindo, elegante, confortável, ó. Não me aperta aqui. Eu consigo abraçar, me mexer tranquilamente. Lembrando que a modelagem tá disponível nesse tamanho aqui. Aí, para você estar aumentando um pouquinho ou diminuindo um pouquinho, você pode pedir um suporte para mim, que eu te auxilio em como você vai aumentar ou diminuir para sua numeração. Esse, ele vai vestir até quase um 46, tá? Do 42 até quase um 46, dependendo do formato do corpo da pessoa, beleza? Então, aqui vocês viram ele fechadinho. E, gente, também vocês podem fazer ele mais curto, né? Estilo parca, usar essa mesma modelagem para fazer ele aqui, ó. Ó, mais curtinho também fica uma graça, né? Pode fazer esse mesmo modelo, ele um pouco mais curto, assim, meia coxa, para ficar estilo parca. Certo? Então, viram ele fechadinho. Agora, olha ele aqui, ó. Aberto. Que coisa mais charmosa e elegante, bem pro frio mesmo, ficou um casaco bem quente, bem pesado, super elegante. Espero que vocês tenham gostado, sigam o passo a passo bem direitinho ali para conseguir fazer o de vocês. E também para quem não quiser fazer forrado, é só usar a modelagem normal e não colocar o forrinho, que ele também já vai ficar maravilhoso, tá? Eu particularmente prefiro sem forro, porque eu acho que o forro incomoda, repuxa um pouquinho. Mas para quem quiser com forrinho, sigam o passo a passo aí. Para quem quiser sem forro, ainda fica mais fácil fazer esse sobretudo. Pode fazer na elanca, no moletom, nesse material aqui. Pode fazer no tecido de alfaiataria, pode fazer no spandex, no material que vocês quiserem, beleza? Esse aqui ficou perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou, já deixa o like, comenta, compartilha se puder. Quem não gostou, comenta também. Se ficou alguma dúvida, é só me chamar ali nos comentários que eu ajudo vocês. Beijos e até o próximo vídeo.